Foi. Uhum. Então, vamos aproveitar que a Adriana chegou. Bem-vinda, Adriana. E a gente poderia começar já, né? Então, mais alguém também. Espera aí. Deixa eu conectar. Então, o tema do encontro de hoje é o capítulo 22, falta 15. Aí eu vou compartilhar aqui o que a gente fez, para a gente ir acompanhando. Vocês estão vendo? Uhum. Ah, mas não era isso aqui, não. Só 17. É, não é que não? Peraí. Aqui, 22, né? Ó, não sei se alguém aqui começando a falar. Eu vou falar aqui. Bom, vou começar falando aqui o, a ideia, né, do como está o estudo, para quem não teve oportunidade de ver. Aqui tem o texto original. Rê, ainda está Oi? aparecendo para mim o capítulo 17. Ah, é? Eu acho que você tem que parar o compartilhamento de tela e compartilhar, voltar a compartilhar na tela que está o negócio do 22, não sei. E agora? Agora foi. Então, aqui tem o texto original, e aí na sequência a gente colocou algumas traduções que a gente tem acesso, e, e depois a gente fez o estudo dos caracteres, né? Aí acho que a gente poderia começar dando uma olhada aqui nos caracteres, né? Então, como eu disse, eu não entendo, né, do chinês, mas aí acho que a Mari, o Elvi, quem mais também quiser colaborar. Mas acho que até assim, eu vou falar aqui das impressões, porque podem ter outras pessoas também. Bom, boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Rê, o que você acha se a gente começar lendo as traduções? Aí depois, só para a gente ter compartilhar assim, uma ideia comum do capítulo, e aí depois a gente vai para o mais específico, assim. Boa, vamos fazer isso então. A gente usou aqui uma primeira tradução, que é a do Quadrilar, né, que é que a Elizabeth ela usa, ela tem essa parceria, né, com o Quadrilar, acompanhou o Quadrilar. Então, eu vou pular aqui o que está em francês e a gente lê a tradução que foi feita para o português por pessoas que participam também do grupo, né? Dobrar-se para manter-se íntegro, vergar-se para ficar ereto, aprofundar-se para ficar preenchido, murchar para verdejar outra vez. Menos permite encontrar, demais faz com que se perca. Os santos abraçando uno era a regra do mundo. Não se deixando notar, eles iluminavam. Não se fazendo valorizar, eles resplandeciam. Não se vangloriando, eles tinham o próprio mérito. Não exaltando suas proezas, eles ficavam no comando. Eis que não disputando nada com ninguém, ninguém disputava nada com eles. O antigo adágio, dobrar-se a fim de manter-se íntegro, não era uma palavra vã. O homem verdadeiro e íntegro atrai tudo para si. Agora eu vou ler uma tradução feita pela professora Maria Luceli, que é: no modesto está a plenitude, no torto está o resto, no esvaziar há o preencher, o usado contém o novo, o pouco concentra e o muito desperdiça. Por isso o sábio abraça a unidade e é modelo para o mundo. Não se exibe, por isso brilha. Não se impõe, por isso fica em evidência. Não faz alarde, por isso tem mérito.
Não se vangloria, por isso governa. Não disputa, por isso nada abaixo do céu disputa com ele. O dito antigo, no modesto está a plenitude. São por acaso palavras vazias? Na plenitude, retorna-se ao pau. A próxima do mestre tem. Curvar-se permite a plenitude. Submeter-se permite a retidão. Esvaziar-se permite o preenchimento. Romper permite a renovação. Possuir pouco permite a aquisição. Possuir muito permite a ganância. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade, tornando-a um modelo sobre o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso há realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar, nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia, curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Aqui da versão do Mesinho, do mestre. O que é curvo protege sua integridade. O que é torto preserva sua retidão. É da natureza de uma vala preencher-se e dos escombros se refazerem. Os que receberem pouco terão sucesso, e os que receberem muito ficarão perplexos. Por tais razões, o sábio abraça a unidade e se torna modelo para tudo sob o céu. É por não atentar para si e ver tudo com clareza. É por nunca se dar razão que se notabilize. É por não arrogar nada para si e colhe méritos. É por não contar glórias que é longevo. E é por não lutar por objetivo algum que nada ou ninguém em tudo sob o céu consegue disputar com ele. Os antigos dizem, o que é curvo protege sua integridade. Serão essas palavras vazias? De fato, protege sua integridade até o momento em que a darão de volta. E aqui uma que foi compartilhada por uma pessoa da rede na Fabiola, o mestre Vietnã e dos seus filhos, o seu Liu Xun. Ao curvar-se, modelar, atingirá a perfeição. Ao tornar-se flexível, atingirá a retidão. Ao tornar-se vazio, atingirá o cheio. Ao tornar-se desgastado, atingirá a renovação. Possuindo pouco, irá receber. Possuindo muito, tornará confuso. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade e torna-se modelo para o mundo. Não se ouvire, por isso resplandece. Não é arrogante, por isso se sobressai. Não se vangloria, por isso américa. Não se exalta, por isso cresce. Somente por não disputar, o mundo não disputa com ele. Antigamente subia. Ao curvar-se, atingirá a perfeição. Não são palavras, não são falsas palavras. Ao realizar de maneira sincera e alcançar a verdadeira perfeição, retornará. Poucas palavras é o natural. Aí, antes da gente entrar aqui para o estudo dos caracteres, e antes de passar a palavra aqui para as pessoas que entendem mais, que entendem, na verdade, porque eu não entendo, né, desse meio, eu queria só compartilhar com vocês que eu fiquei assim, observando, né, os caracteres e como contemplar mesmo a paisagem, né? E aí depois vocês dizem se faz sentido. A gente até conversou um pouquinho, né, Mara, que a gente teve a oportunidade de estar juntos no final de semana, porque mesmo sem entender, dá para ver, né, assim, que tem assim, parece um jogo de palavras, né? Que aqui, por exemplo, tem esse caractere aqui que ele vai se repetindo, né? Em todas essas conjuntos aqui de frases. Então, como isso, aí eu vi depois no estudo, né, que isso aqui, eu não estou falando bobagem, né, mas que é como assim, algo que permite outra coisa, né, conectando esses dois caracteres. Então, como isso permite isso, né, isso permite isso. Então, isso ele
esse conjunto aqui de palavras se repete esse padrão. E aí depois isso acontece aqui de novo, né? Nesse conjunto aqui de caracteres. Esse daqui, que eu sei que se refere a alguma negação, né? Não fazendo alguma coisa, ele vai levar a outra. Então, isso vai se repetindo também, até assim, né? Até ele concluir. Mas, enfim, era isso que eu estava observando. E aí, eu prefiro passar a bola aqui para vocês, para Márcia, É, eu, né? eu acho que lá no final tem o dicionário com os caracteres por frase. Eu acho que fica melhor visualizar lá, hein? Fica melhor? A gente ter. É, porque você vai ver os caracteres, vai ver alguma tradução que tem. Você pode acompanhando também, né? Aqui eu tenho deixado É. dois, porque normalmente Eu o tenho texto aqui, agora eu vou colocar lá no. tá. Então não tem, mas também. Bom, eu gosto Se bastante. quiser, eu posso ler, agora eu acho que Ah, fica melhor colocar. se você Hum? tiver do tio Iti, eu gosto de ouvir a versão dele também. Pronto, esse espovieiro, ele está curvando, então fica inteiro. Retorcendo, então fica direito. Esvaziando, então fica pleno. Desgastando, então fica novo. Sendo pouco, então é obtido. Sendo demais, então é perturbador. Assim, o homem santo, abraçando o uno, torna-se modelo sob o céu. Não se exibindo, então brilha. Não se afirmando, então figura. Não se vangloriando, então tem mérito. Não se enaltecendo, então perdura. Só por não disputar, sob o céu, ninguém pode com ele disputar. O adágio antigo, curvando, então fica inteiro. Como pode ser uma palavra vã? Em verdade, integra nele, reintegrando. Lembrando que essa tradução, ele faz a tradução dos caracteres, escolhe uma tradução e vai colocando, né? Não tem, ele não tenta, ele não traduz o sentido, ele traduz mais as palavras. E o Shio, o curvo se completa, o retorcido se endireita, o vazio se planifica, o velho se renova, o escasso conduz à aquisição, o excesso conduz à ilusão. Por isso o sábio abraça a unidade e se torna o modelo do mundo. Sem se ostentar, figura. Sem se enaltecer, ilumina-se. Sem se orgulhar, possui mérito. Sem se vangloriar, perdura. Assim, somente sem disputa, ninguém disputará com ele. A velha máxima, o curvo se completa. Como poderia ser uma palavra falsa? Toda verdade reside no retorno. As duas traduções estavam faltando. Tá, né? Então, daí aqui tem, né, cada caractere, o fininho, e eu coloquei aqui uma tradução que tem nesse texto, né? Não sei se a gente precisa falar de todos, ou se vocês gostariam de destacar um caractere ou outro, a gente ir conversando. E um convite da professora Elizabeth é que a gente fosse encontrando também uma palavra, assim, uma tradução que a gente, né, em português, que, que faça sentido, né, nesse contexto. Então, por isso que eu deixei esse espaço, assim, de repente, para dizer que o nosso encontro a gente vai colocando. Então, esse primeiro conjunto, assim, né, e o quadrilátero de como dobrar para não ter que... Se você falar alguma coisa, o Eva, Mari. Esse primeiro caractere, a imagem é de um fardo, né?
É por isso que é curvar. Não quê? Curvar. Ele pode ser curvar porque é algo redondo. É um fardo. Como se fosse um fardo de arroz. Ele não tem as bordas mais arredondadas. Um fardo. É. Um saco de arroz? Não é um fardo, mas é um fardo, alguma coisa que eles carregavam. Então, se você tiver a imagem de algum embrulho, na época eles eram mais arredondados. Legal. Eu vou escrever aqui, não sei não. Na etimologia, né, do caractere. Uhum. Não sei escrever assim. Olha, tá muito grande. Arredondado, né? Tá. E esse Por isso próximo? que a segunda frase ele fala de torto, a primeira ele fala de curvar-se. Algumas traduções, né? Uhum. E no segundo verso ele fala em torto. As traduções, né? Uhum. Estava olhando aqui no Gran Riti, né, da etimologia que o Elvio falou, aí tem também que esse caractere ele representa um recipiente que contém um objeto, né, como pode ser Também um vaso, vaso. e mais uma outra interpretação seria um lugar onde se deposita os vermes da seda, os vermes, o bicho da seda, né? Na verdade, é o bicho da seda, que é É, a largata. é. Olha que interessante. E esse daqui, esse segundo, A etimologia dele é uma concha e uma faca. o quê? Aí talvez uma concha, a parte da esquerda, e a parte da direita é um instrumento, uma faca, uma espada, que dá o sentido de técnica, de abrir aquele, aquela concha. Ah, tá. No sentido Quando ele daquele fala de técnica, de regra, né, método, método, uma regra, né? Comparação com prática, ensino, permissão. Então, eu estava entendendo isso daqui dentro do contexto como, tipo, isso daqui permite isso daqui, sabe? Isso faz sentido? Sim, mas porque é curvar-se, você ser flexível, você é uma forma de você se entrar em retidão, né? Uhum. Por isso que algumas traduções eles falam acho que foi o Gicherny, né? Deixa eu ver como que ele. Não, eu acho que foi o professor Ali. Passe permite a plenitude. Ela nem fala em retidão. Ah, não, a Maria Luceli está aqui. O modesto está à plenitude. Então, o curvado, você ser simples, às vezes lhe torna mais sábio, mais grande, maior do que a pessoa que se enaltece, que não tem modéstia. Aí ela traduziu modesto no sentido de se curvar, de ser uma pessoa mais humilde. Uhum. E no segundo verso, aí ela já traduz como torto. É. Esse, Ué, Elvio, mas ali, ó, no caso, né, esse segundo caractere, pelas frases paralelas, né, do texto, ele parece mais essa ideia que a Rê falou mesmo de conjunção, né, de ligar o que vem antes com o que vem depois, Pode né? ser. Porque, Mas também ele poderia traduzir isso assim, como a regra de se curvar, ele vai deixar você em retidão. Uhum.
tanto faz, como também ser a conjunção. Porque chinês não tem muito. É mais simples, né? Então, aí, para mim, a grande dificuldade quando estou nesses textos é justamente entre trilhões de significações que o caractere pode ter, como que eu escolho, né? E aí, uma das coisas que eu fui aprendendo, assim, um pouco com a Elizabeth é procurar primeiro as frases paralelas, porque nesse paralelismo, a gente vendo por exemplo, esse que é um caractere que vai se repetir, eu acho que em 6 frases ali, aí a gente vai ver que ele vai ocupar uma função de, para mim, ao meu ver, de conexão entre o que vem antes e o que vem depois, né? E aí, na hora de traduzir, é uma forma, mas também é um jeito de operar, né? E aí depois ela fala É, assim, depois você procura os antônimos ou os sinônimos também, né? Para poder ir facilitando. Mas E é você, difícil. Uhum. você observou isso aqui, Mari? Então, nessas 6 aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nessas 6 frases paralelas, você vê que esse caractere segundo, ele vai se repetindo. E aí, é, a função dele parece que é de conectar isso que vem antes com o que vem depois. E você Uhum. também consegue ver alguns antônimos ali, né? Mais no final, de pouco, muito, né? Ali, pelo menos, Esse, é. Mas tem outros antônimos também aí. esse pouco, né, Mari? Aham, Esse muito. isso. E, e qual mais? Você viu? Então, eu acabei não estudando o texto antes, Rê, me desculpa. Aí eu tenho que ir caractere por caractere vendo o que A gente está aqui para estudar junto. é, aí tem que ir vendo assim junto, é que o que eu consigo reconhecer é esse, assim, de. Vamos Uhum. descobrindo. Então, esse a gente sabe que é o curvar, né? Que é o fardo, ou o saco de cedo. E eu acho que aquele dia ali do final, ele é de reto, não é? De retidão. Na segunda linha, o terceiro caractere, eu acho que esse aí é de retidão. sim, Então, acho que tem, tipo, é, uma oposição entre o curvado e a retidão, né? Hum, É porque esse aqui é o torto, né? O resto. Uhum. Vamos ver. Vamos ver. Aham. Vamos ver. Então, a gente estava nesse primeiro aqui, que pode ser curvar, permite, né? Leva ao. O que é isso aqui, então, mesmo? Ao inteiro, assim, intacto, ou plenitude, integridade. Integridade é uma coisa legal, né? Plenitude, atingir a perfeição. Bom. É, alguém mais quer falar alguma coisa, assim, do que se percebe aqui nessa primeira frase? Que seria, assim, dobrar-se para manter-se íntegro, ou curvar-se permite a plenitude. Se alguém aqui tiver alguma reflexão e quiser compartilhar, fica à vontade, viu? Eu achei bem interessante aqui na leitura do Vicente, é o que eu tenho aqui, do comentário. Ele faz um apontamento interessante, que ele fala que tudo no universo é curvo, né? Planetas, né? O universo, os movimentos, e que a gente também, então, que esse curvar-se, ele é um movimento natural, né? E ele vai falar também, assim, sobre a flexibilidade que existe, né? Que a gente tem que ter esse convite, né? E realmente, né, tudo é por movimento, né? Agora a gente está na primavera, tipo, no sopro da primavera, as coisas estão todas desdobrando, né? E daqui a pouco já começa um outro movimento e cada dia é diferente. E a gente sofre mesmo, né? Se a gente quiser, de repente, deixar tudo, né? Assim, tudo do mesmo jeito. E acho que tem muito uma coisa de, não sei, me parece muito uma coisa de fluir, assim, do movimento, né? E também
Outra coisa que me remete a esse do curvar parece também uma reverência, né? Que a gente tem diante, sabe, da vida, assim, do maior. Uma humildade mesmo, né? Como o Elvio falou. Enfim. Se tu quer falar mais alguma coisa, a gente pode ir para a próxima frase. Então, nesse caractere, né, Chuan, não sei pronunciar, aí o Elvio, por favor, pode ficar à vontade. Esse terceiro aí, aqui no dicionário, né, ele vai falar dessa integridade, né, de conservar a integridade, tal como o santo no taoísmo, assim, né? E aí essa integridade é entendida como um estado onde nada se perde dessa potência original, tanto psíquica quanto moral, e também compreende a potência sexual. Então, meio que na integralidade do ser, assim, é o conservar essa potência da vida mesmo, né? Mais original da vida. Volta essa integridade. Eu posso por aqui com palavras assim? E depois eu coloco as entradas do Gran Ritia, que realmente não consegui, mas essa semana vai. Colocando aqui, se não querem qualquer coisa diferente, tá? Só pra gente ficar com a ideia. Eu vou por aqui o curso, tá? Tudo bem? E é como permite, leva, qualquer coisa diferente a gente fala. Bora pro próximo ou alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos. Então, daí aqui, como a Mari estava falando, né, de novo, a gente vai ter esse se conectando, né? Esses outros dois caracteres. Daí esse daqui. Você sabe a etimologia desses dois aqui, Elvio? A madeira do lado esquerdo e o imperador, né, o An, do lado, que é o que dá o som, do lado direito. Madeira. Imperador não, porque imperador é outro caractere, fica melhor rei. É o rei, É né? porque lá na China é o An, fica melhor rei. Então, esse Porque aqui. lá tem os níveis de comando. Você falou que. Porque ele fala, se fala do mesmo jeito? Sim, é o som. Do lado direito, o An. É o mesmo. É porque, como está a fonte aí, colocou o sinal fonético separado do ar, mas esse sinal fonético é em cima do ar. Mas acho que esse rei tá. Não, mas que engraçado, né? Porque é o último vão dobrado por. Então ele é só para É dar o. engraçado, porque tanto a madeira, né, reta, né, alta, e o rei, e dá esse sentido de vão, de inútil, de, Que coisa, de né? torto. Mas será que a madeira, assim, dessa coisa da flexibilidade também? Porque a madeira. Eu achei assim. Deixa eu ver aqui na. Talvez seja o sentido ruim da madeira, né? De lutar contra, se rebelar. É, mas o que eu Porque estou diz, impressionado é com o imperador aí, o rei. ah, que não. O que diz é isso, lutar contra, se rebelar, acusar injustamente, caluniar, fazer injustiça, frustrar, vexação, humilhação. E aí se Ah, usa curvado, perverso, injusto, por oposição a um antônimo, que seria esse terceiro caractere aqui, que é de justo. Aí, É madeira. deixa eu só ver uma coisa aqui, porque na etimologia eles usavam outro. Não sei por que dá esse caractere, não. Desse sentido, não. Mas deve ser assim, como se o rei estivesse punindo alguém na madeira, né, no tronco. Alguma coisa assim nesse sentido. Porque sempre é a madeira do lado esquerdo e o rei do lado direito.
Vergar-se para ficar ereto. No torto está o resto. Submeter-se permite a retidão. O que é torto preserva sua retidão. Ao tornar-se flexível, atingirá a retidão. Aqui ele traduziu como flexível também, né? Talvez tenha essa característica mesmo da madeira. Que é É o dobrado, a madeira, né, relacionada com o fígado tem a ver com isso, né? Da flexibilidade. Né? é. E no sentido, o que vocês entendem com isso? No torto está o reto. É porque, na verdade, é o conjunto das 6 frases, né? Quando a gente olhar o conjunto todo, a gente pode aplicar em medicina, pode aplicar na vida, né? Uhum. E é justamente a questão da plenitude do vazio, tanto o vazio patológico quanto o vazio bom, né? Fisiológico, e a plenitude também nos dois sentidos. Tem uma pessoa que colocou no chat, eu não sei o nome, é ZSS Acupuntura, Terapias Clássicas Chinesas e 3 pontinhos. Aí falou que entrou meio de paraquedas e até mesmo voltou agora para os estudos, e aí não conseguiu acompanhar desde o princípio. Mas queria dizer que o Wang, nesse caso, não seria a razão da proporção de força. O que força a retidão é o que tem maior força, o comandante, o rei. Pode ser. A razão da proporção de força, o que força a retidão é o que melhor força, comandante seguro. Então, mas é que assim, no caso, não sei se eu entendi direito o que você falou, mas é que aqui o que ele está falando se refere a torto, né? É o Elias! Ele Tudo bom, Salve, Elias? Elias! pode falar, ele. Que bom que apareceu. Quer dizer, não apareceu Salve, pra... pessoal. Boa noite, galera. Tudo bem? É que eu tô Tudo jóia, fechando o Elias? consultório agora. Então tá meio bagunceiro aqui, tá meio barulhento aqui. Mas eu tô acompanhando. Da hora. Mas então, dentro desse one aqui tem força também? Aqui não diz força, aqui diz curvado, tortuoso, perverso, injusto, em vão, lutar contra, se rebelar. Mas como o Bom, Elvio lembrou, o Wang aí é senhor, né? É um título de autoridade, o Wang. Mas o Ang não nesse ideograma, né? Quando ele está em separado, né? Ah, não no conjunto, então, né? É, a parte direita desse ideograma é que tem o, o radical, né? É rei. Que também vira a parte fonética, né? Eu tinha me baseado no ideograma isolado, né? Para tentar pegar um sentido depois dentro do contexto. alguém mais quer falar alguma coisa sobre ele? Ou bora pro próximo? Tá bom. Assim, aprofundar-se para ficar preenchido, esvaziar ao preencher, esvaziar-se permite o preenchimento, da natureza de uma vala preencher-se, alternar-se vazio, atingirá o cheio. Ai, isso eu adoro. O
primeiro aqui, oco, ou se texto apareceu oco, poço, depressão, plântano. Aqui também alguém com covala, né? É. Mediante covala. E este último, preencher, cheio, concordante, bem. Quer falar alguma coisa dos caracteres? Ô, Elvio, É, nesse primeiro. Ah, eu ia te perguntar isso. sim, diz. Não, diga. É que no primeiro são duas terras ali empilhadas Exato, dentro de um exato. teto. Ah, É, aí com os pingos é d'água. água. É água, é. Agora, em cima, no caractere antigo, não tem a parte de cima, que é justamente chué, né? Chué, que é ponto, né? É o poço, é o buraco, né? O caverna, né? Que a gente usa em acupuntura para o ponto, né? Em Sim. chinês, né? Xué. Essa parte de cima do caractere antigo não tinha, mas é justamente esse sentido de poço, porque são duas terras com água, né? E um buraco, o vazio. Deixa eu ver se eu Então, consigo. Peraí. Duas terras. Ah, esse que. esse tracinho horizontal, ou esse tracinho vertical com vários tracinhos horizontais, se você ampliar, aí é dois ideogramas de terra. Eu coloquei ali no chat, ó, o tu, né? Que é É, o Eu não sei ideograma da como. é. Terra. Oi? Mas fiz alguma coisa errada. Não entendi, Rê. Não, é que aí. Não, é que eu tinha tirado a tela sem querer. Ah, vê se você consegue ver ali no chat. Se você quiser copiar, Ah, sei. A terra. aí se quiser colocar aí no documento, não sei. Ah, boa. Isso é terra. Apareceu aí, não? Exato. Apareceu. Ah, é a terra, mas é a terra que brota o. Eu acho que é um brotinho, não é? Não, não, não é chã, não. Aí é tu mesmo. Tu, é tu. É tu. Como um brotinho que atravessa a terra, não é isso? A terra da terra Não, não, do. não. Aquele ali é vida, é chã. Ah, Esse, mas beleza, então são duas terras e esse negocinho do lado é água. água, chué. E em cima, o que cobre. É um teto. X ou não, é um teto, mas assim, o teto com aqueles dois tracinhos em aberto, né, que é como se fosse oito, ele é o ideograma de caverna, buraco, ponto e acupuntura. É X ou Xé. Acho que seria legal. Não, super legal. E desse outro aqui, vocês querem falar alguma coisa? É, embaixo é um vasozinho, né? Aquele vaso que a gente vê também em sangue, né? Ah, Tem uma mão direita e tem. Deixa eu ver se. Ele está parecendo com um ti. desculpa, você falou que Não. embaixo tem Ai, um sangue, mas ele representa o quê? aonde eu não entendi. É esse mesmo, essa partezinha que tem igual tem o sangue, ele significa o quê? É um vaso, como se fosse um vaso cerimonial. Quando a gente escreve. Por isso que está aqui em preencher. Ele dá o sentido que esse vaso está cheio. Ele tem Ah, o ideograma, o radical de mão, embora que aqui ele está dando também Ió. Mas Ió também pode ser a mão direita.
mão aí, né? Ô, Mari, você começou a falar alguma coisa, mas depois você ficou mudo. Eu acho que eu me mutei. Eu coloquei o caractere do sangue ali, o Xue, no chat também. Você estava perguntando, aí eu coloquei ali. Mas esse ainda não achei aqui, estou procurando no dicionário. Esse. Então, nesse daqui, é, é da natureza de uma vala primitiva. Eu, eu lembro de uma coisa que a professora Lúcia falou, e acho que é uma boa imagem aqui, que ela falou que os vales são as montanhas do céu em direção à terra. É bonito isso, né? Quer dizer, quando dessa imagem ela é interessante, assim, imagina assim, se cria um vazio, mas ele já logo se preenche desse céu, né? E como se Exato. a gente, para a gente criar um vazio, é um vazio para esse céu chegar, como um vale mesmo. Você tá entendendo? No jeito do céu. No caso aqui, ó, o caractere ele vai falar de um transbordamento, de uma plenitude que transborda, de uma saciedade das forças que fazem viver, preencher, satisfazer, transbordar, excessos, profusão desses excessos. Mas você acha como uma coisa negativa, Mari? Não, não sei, não sei mesmo. Pelo contexto aqui não parece, Não né? parece, né? Não, porque na verdade é assim, eu vazio dando condições para preenchimento, né? Aí quem está interagindo é que vai dar característica negativa ou positiva, né? Tudo é vazio. O que você está pensando, Mari? Eu tô pensando, o que na fisiologia energética assim funciona por transbordamento, né? Eu estava pensando talvez nos vasos extraordinários, porque quando eles estão transbordados, né, estão plenos, estão transbordados, a energia está na sua plenitude, tem um amadurecimento. Eu lembro do capítulo 1 lá do Suen, que ela vai sempre estar descrevendo as fases, né, de amadurecimento, assim, pelos transbordamentos dos vasos, né? Então, acho que aí é um excesso que é positivo, né? No transbordamento para, por exemplo, menstruar? Menstruar, ou mesmo assim, fala que tá, quando, por exemplo, atingiu, agora eu já não lembro mais, mas sei lá, com 7 anos, 7 × 7, atingiu, o Yang Min tá na sua plenitude, ou, né, 3 × 7, sei lá, tô pirando, não lembro mais, sou ruim de matemática e decorar essas coisas assim, Eu mas tem os saquei. ciclos, tem os ciclos, e eu lembro que para cada ciclo desses de 7 ou de 8, tem um vaso que está em transbordamento, assim, que está em sua plenitude. Eu estava pensando isso, porque normalmente a gente ouve excesso como algo ruim, né? Patológico, Mas assim. é o que eu estou dizendo, as coisas são vazias. Uhum. O bom e o ruim vai depender da minha interação com ela. O calor é calor. Se eu sou quente, o calor me prejudica. Se eu sou friorento, o calor é bom. Mas o calor é calor. Então, esse texto, ele está vazio. E a forma que você vê e interpreta é que
vai dar a sua visão do texto, né? Mas isso você diz que é um transbordamento nosso da forma? Não. Não, estou dizendo, o texto está aqui Aham. dizendo que para você poder transbordar, você tem que estar vazio. Como Ah, tá. aquela história do cara que chegou para o mestre Zen e começou a falar de teoria, ele começou a encher Sim. a xícara transbordou, ele disse, não está transbordando a xícara. Ele disse, então esvazie sua mente para você. Poder A receber. única, É. então, a única forma que você tem de entrar em plenitude é você estar em vazio. Se você está Ó, cheio, deixa eu só dar um pitaco aí, eu não sei se vai ser interessante. Em todos esses pontos, o movimento está sempre presente, como o Elvio estava falando agora, né? Para encher, eu preciso que esteja vazio, eu preciso esvaziar para que eu possa encher novamente. É sempre um movimento constante, não é isso? exato. Para você endireitar, você tem que estar curvo, para você ficar reto, né? Então sempre está isso, e por isso que lá no final ele diz que o retorno, né, é o caminho. Vamos para o próximo? Vai Né? continuar? Né? Então, o próximo Exato. aqui, Sim. traduzido como murchar para verdejar outra vez. O usado contém o novo. Romper permite a renovação e dos escombros se refazerem. Ao tornar-se desgastado, atingirá a renovação. Engraçado que esse aqui, Mari, que eu queria ver se você conseguiria pegar aí do Granite, porque eu achei assim, não sei se faz sentido aqui, essa aqui do texto. Engraçado Mal que errado. no esproviero, o caractere é outro. Será que está Ah, é? certo no Citeste? Ou no esproviero? Qual que será que... Dá uma Ficou olhada meio aí, estranho El. mesmo. É. É, no Esprovieiro tá, mas eu acho que o Esprovieiro. Peraí, deixa eu olhar aqui. Em Chio também, que Chio. Deixa eu vou colocar no chat, né? Veja, o caractere ele dá quase o mesmo sentido. Agora deixa eu ver como é que está no. Coloquei no chat. Pronto, ok. É porque aí, se for esse caractere que está aí no texto, É o que está no texto, eu acho que é o simplificado. é, Deixa eu dar só uma olhada, tá? Porque o. É, aí seria fraude. naquele site dos textos chineses, eu vou até botar aqui no chat. Ele tá outro caractere. Tá o caractere que está aí. Quer dizer, tirou daquele. Gente, aqui tem todos os textos chineses e algumas traduções em inglês nesse site. E os caracteres são tradicionais. É esse caractere mesmo que está lá É isso no. mesmo. Então, aí aqui seria o sentido de cair, se jogar na terra, fazer cair, Esse, destruir, esse. deteriorar, defeito, inconveniente, No grande. no Graniti, defeituoso, fraude, corrupção. Mas o Gran Riti tá com este caractere que está aí no. Ou tá com o outro. Não, é que eu tô procurando no dicionário. Aí eu procurei esse que tá aí mesmo, agora aqui no texto, né? Eu só tinha visto no Esproviero que estava diferente, aí eu não sabia qual que era. É porque tá como alguma coisa ruim no, É bem negativo. no Yellow Bridge. Bridge.
Sprovieiro colocou o vazio, o velho se renova, né? É porque a imagem desse caractere é uma roupa esfarrapada. No alto à esquerda é uma roupa esfarrapada. No alto à direita pode ser a mão direita e embaixo estão também é o radical de duas mãos trabalhando. Era como por isso que dá o sentido de deteriorado, de usado, de Enganoso, esgotado, é, inconveniente, porque inclusive está aqui perigoso. roupa esfarrapada. É. E o caractere lá de baixo, o último é de ano novo, né? Xinien. É Xin, Não, é mas uma daí, coisa nova. aqui daí faz sentido que apareceu aí no grande foi esgotar ou fazer cair para depois vir o novo, né? É, Aí assim dá ideia Sim, desse novo, movimento. renovado. e é por isso Voltar que o Gil, ele coloca o velho se renova. o velho renova. Ó, esse aqui, ó, do Guiltini, né? Alternate desgastado, como essa roupa, né? Esfarrapada pelo autor. E esse Provieiro, ele coloca assim, ó, desgastando fica novo. Uhum. Aí se dá uma ideia, né, dessa necessidade mesmo de passar pelos fins, né? Do recomeço, né? Bom, bom, vamos ver tudo o próximo, assim que a gente ainda tem, né? As produções. Menos permite encontrar, pouco concentra. Possuir pouco permite aquisição. Os que receberem pouco terão sucesso. Possuindo pouco, irá receber. Ou até uma coisa engraçada. Você que está mexendo, né? É Eu que aqui, eu não sei, você está com o texto aberto no seu computador? tô. Então, é engraçado porque aqui aparece alguém que está entrando, e ele aparece como golfinho anônimo. Mas o meu para você também aparece para mim, golfinho anônimo. Eu acho que Tem uma é engraçado. Aí aparece digitando aqui golfinho anônimo. Vocês querem falar alguma coisa dele? não, eu acho que esses caracteres aí. Só o tan, né? O tan, o último caractere também pode ser possessivo, né? A partícula possessiva. Olha, ele continua aqui. Como assim possessivo? Tipo, o meu, o teu? De ter, meu, ter, Ô, Elvio, acho que é Vamos outro para tan, não é? Que dá o possessivo. Não é esse aqui, ó? deixa eu ver. Não é esse que é o de possessivo? Isso. Tá correto. É o outro.
Ah, a Mari tá manjando, hein, Mari? Eu acabei de aprender o possessivo agora nessa aula de segunda. Aí me veio na cabeça. Esse daí, para mim, era diferente. Ele é de capacidade, né? É Poder, de ter, de, é, de ter, mas no obter. sentido de adquirir, de... Acho que a gente poderia traduzir também como menos é mais, por isso, essa ideia. Não entendi. Quando a gente fala assim, que menos é mais, sabe? Exato. Vamos pro próximo? Quer falar? Fica pensando, Mari. Não, eu estava pensando justo nessa ideia que você sugeriu mesmo, menos é mais. Talvez seja uma boa tradução mesmo, porque você diz de quanto é isso. Você resume a ideia do negócio. E também, né, quando você já tá, você não tem, então, naturalmente, vamos dizer, você está no yin, aí o próximo é o yang, né? Então, seria uma fase yin, você está sem, então você está aberto para poder receber. Agora, quando você já está cheio, aí naturalmente você vai perder para poder equilibrar, né? Se você está no vazio, você não tem, então o equilíbrio seria você estar pronto para ter mais, entendeu? Não sei se eu Tá, me expliquei direito. agora eu entendi melhor. E quando a gente não tem nada, vamos pensar, tipo, em, sei lá, dinheiro mesmo. Se tiver um pouco, você vai dar muito valor, né? Mas de repente você tem muito, né? Só aquilo já meio que perde, assim, todo o valor, né? Ou quando a gente É, fica, né? Ou quando a gente fica. É quando a gente perde alguma coisa, né? Quando a gente fica doente, por exemplo, né? Só com pouca saúde. Depois, quando você melhora, aquilo tem muito sentido, né? A Maria Luceli também, eu tô sempre falando dela, né? Ela uma vez também falou assim: quando a gente tem dinheiro, a gente tem que lembrar de quando a gente não tinha. Quando a gente não tem, você lembra de quando você tem. E outra também que era assim, quando ela tinha que fazer alguma apresentação, uma palestra assim, ela treinava imaginando que ela tinha um monte de gente. E quando ela estava lá, ela imaginava que não tinha ninguém. Aí na prática também, aí eu acho que eu estou saindo por fora, mas na prática também, quando ela falava, quando a gente estiver fazendo um movimento para a direita, pensa na esquerda. Se estiver subindo, pensa embaixo. É legal isso, né? Isso ajuda bastante essa coisa que vai aparecer depois, que é a coisa da unidade. Eu acho que tem esse jogo de palavras também, acho que nesse sentido, depois ele vai falar, né? Depois eu chegar nele, pelo menos hoje, né? Acho que, se não me engano, é só mais esse. E aí depois a gente vai para ele falar da unidade. Parece que é um pouco Quer operar falar? nos opostos para chegar no caminho do meio, assim, né? Da unidade mesmo, né? Ah, aqui. Aí o outro. Então, esse textual, vamos ver, né? Ó. Demais faz com que se perca. O muito desperdício. Possuir muito permite a ganância. E os que receberem muito ficarão perplexos. Possuindo muito, tornará confuso. Esse aqui eu fiquei curiosa para saber, porque tem uma imagem em cima da outra. Ela sozinha, vocês sabem o que significa? Você quer os radicais ou a imagem? Aí é confuso. Aí
Tuó, deixa eu ver. Eu estava pensando se Daria estava no. doce, né? Deixa eu ver aqui. A etnologia. Essa etimologia aqui não está. É duas tardes, uma em cima da outra, fica muito. Tudo o quê? deixa- É tarde, noite, algo escuro, duas coisas. Eu acho, deixa eu ver aqui no. Se na etimologia antigamente era diferente. É aqui a mesma coisa. Esse empilhamento, repetição, e aí o caractere composto dessa dobradinha de duas tardes, assim. A tarde, a noite se sucedem, e isso diz de muito. Mas Duas tardes. duas tardes, duas noites. Pô. O caractere antigo também é semelhante. Mas tem aqui, ó, nas inscrições oraculares, vê se vocês conseguem ver esse. Tem que aumentar aqui, peraí. Ah, desculpa. Não Nada. sei. Né? Rola ver? Tá meio desfocado aqui. Dá para ver. Aí diz no clã, um conjunto de membros, pessoas, tribos, todos. Aí isso tá nas imagens oraculares. E aí esse último aqui, né? É como confundir, enganar, confundir, dúvida. Em cima é confuso, embaixo coração, para transmitir um sentimento, uma emoção. Confusão, né? Aí traduziram como ganância, né? Hum. Aqui também tem duvidar, incertitude, Confusão, confuso. confusão, ilusão, se enganar, reconhecer os erros, vencer a ilusão. Aí talvez o sentido de ganância seja para você ser ganancioso, sua mente está confusa, né? Talvez eles traduziram dessa forma nesse sentido. Mas é, E um que traduziu como o ilusão também, né? a É, Sprovieiro colocou perturbador porque ele faz aquela tradução mais sem se preocupar com interpretar, né? O Nesse sentido, show, uhum. show traduziu como ilusão. O sentido de ilusão, aqui no o Gran Riti aponta que vem dos textos budistas, que é quando o budismo, né, entra na China, que aí tem esse sentido de ilusão, antes não.
Alguns ideogramas eles mudaram, feito PEI, né, que é tristeza no budismo é compaixão. Alguns desses ideogramas mudaram o sentido. Ó, eu vou voltar aqui. Só para a gente, acho que a gente vai ter que parar, né? Que já está um pouco avançado, mas só para ver onde que a gente chegou, que foram esses conjuntos, então, assim, né? Frases. O curvo, né? Aí Levanta vocês. Ah, é, o, o torso para o resto, o, aquele, né, que faz o vale Pantanoso, sei lá, era meio... para o cheio. Esse aqui eu não lembro o que era. O que era isso mesmo? O que era esse caractere mesmo? Ninguém lembra? Falta jogar papelito, né? Cadê a memória nessas horas? Esse eu não lembro. Procurar aqui. é a da roupa velha, do velho, do estragado. E o Shin é novo. 10-0 para o Elvio. Aqui era o Pouco, pouco, né? pouco tem muito, e quem tem muito fica confuso. Muito bom. Aí vamos só dar uma lida nesse aqui. Talvez a gente precisa fazer todos os caracteres, mas só para a gente dar um sentido de concluir, pelo menos. Eu acho que ele conclui esse conjunto de frases. Só para a gente finalizar, pode ser? Não dá não sei, dá um Pode ser. sentimento de... Não. E de qualquer jeito o encontro não era de 1h30, então tá dentro do horário. Ah, Começou de é? 8, vai até. Não começou de 8, vai até 9h30, né? Ah, pode ser até 9h30? Para mim, tudo bem. Eu sei que a gente fosse Não, até as... porque o combinado antes não foi reduzir a quantidade de encontros e aumentar o tempo. É. Ah, Faz então tá tanto tempo que a gente não se reúne que. então tá bom. Já Vamos fazer esquecemos assim. até o combinado, né? É. Ó. Ah, vai ser super legal. Também. Aí aqui, né, vamos ver. Aí eu até tinha grifado alguns, assim, que eu acho que era importante da gente falar, mas qualquer coisa a gente fala de tudo. Então, o Santos abraçando o uno era a regra do mundo. Por isso, o sábio abraça a unidade e é modelo para o mundo. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade. Por tais razões, o sábio abraça a unidade e se torna modelo para tudo sob o céu. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade e torna-se modelo para o mundo. É muito bonito, né? Não sei como é que vocês entenderam isso. Bom, vamos ver os caracteres, a gente pode falar sobre isso, como vocês acham. Então, eu tinha destacado esses caracteres aqui, mas vocês querem falar sobre os outros também? Os outros não. Xi é o verbo ser, não tem. O Mas no homem início, sagrado, né? só que no início da frase, desse jeito, Xi é tipo desta forma, como se a gente, como a gente usa assim, desta forma, desse jeito, assim, desse modo, sabe? É tipo uma conclusão. Dado tudo aquilo que a gente falou, então, dessa forma, Então, qual dos dois juntos? Assim? tipo dessa ligação, assim, deste modo, dessa forma, ou assim, né? Eles traduzem também assim. Que legal. E aqui, ó, esse caractere. Como Aí é que eles traduzem como o homem sagrado, os dois caracteres juntos. esses dois juntos, né? É, porque é o homem e o santo, né? O homem santo.
porque esse aqui é do homem, né? E esse aqui é É. do santo. Só tem aquele que ouve e fala com o céu, né? Porque do lado esquerdo em cima é o ouvido, do lado direito em cima é a boca, embaixo é o nono céu. Ai, que bonito. Deixa eu escrever isso aqui. Você pode repetir, desculpa. Em Em cima. cima, né? A direita é o ouvido, Ah, a ali. direita é o ouvido, a esquerda é a boca. Boca. Embaixo. Embaixo é o nono céu, o nono É tronco o, celeste. o céu, desculpa. É, o Nono. nono tronco celeste. Ah, então, esse aqui eu tinha marcado, o Baal. Ele tem a ver com o Baal útero, o Baal do Simbal? É o Tem, mesmo? A fonética, sim. é, mas a esquerda é a mão, né? E a direita é pau mesmo, de envolver. Então é abraçar no sentido de eu envolver com as mãos. Vou ver. Abraçar. É abraçar. Aqui também diz de guardar no coração, nutrir um sentimento. É porque o caractere amor é dois mãos e o coração, né? No meio. Ai. Aí é por isso, talvez envolver com as mãos, embora os caracteres sejam diferentes, mas tem esse sentido de quando eu amo, o ideograma é as duas mãos envolvendo o coração. E esse é o Hum, do um, né? Esse já é fala da um. unidade. Então a gente pode trazer como unidade. É unidade. É. E não sei se vocês querem falar desse aqui. Vamos ver. Querem falar alguma coisa sobre ele? Ou a gente entra por esses aqui? Ah, É de o E agir. é fazer, né? Não sei. É. Exato. O Hã? EI a gente já viu bastante, né? O E é do fazer, agir. Aquele wei, wu, wei, agir pela não ação. Né? E aqui o céu, né? Essa expressão tinha chiar abaixo do céu quer dizer tudo, né? Também. E esse daqui, ó. Esse daqui é o que eles traduziram como modelo? Sim, Pode ser também. legal. Por isso, sabe, abraça a unidade. É o modelo para o mundo. Então, né, como é que vocês entendem esse conjunto aqui? Não sei se a gente pode falar que é frase, né? Conjunto. E depois essa finalização, né? Como é que vocês entendem? Eu estava entendendo assim, porque ele vai colocando, né? Como a Mari falou, né? Tem algumas oposições, aí isso leva a isso, né? E aí, você sabe, ele abraça tudo, né? Essas duas coisas, o pouco, muito, e o curvo, o reto, né? E para vocês, como que é Não, isso? eu não te ouvi direito, É? Regina. Tá Ah, meio tá. baixinho.
Na que eu entendi, Ivana, esse conjunto de frases e essa conclusão, assim, como esse sábio, ele abarca tudo, né? Porque no começo ali ele faz esse jogo, assim, parece uma oposição, né? O curvo vai levar ao reto, esvaziar e se preencher, mas o sábio, o homem sábio, ele, ele abarca tudo, né? Dessa unidade, né? E de como tudo isso sendo essa unidade, né? E esse é o modelo, né? Para o mundo. Aí queria saber de vocês, acho que a gente podia terminar trocando umas ideias sobre isso, sobre como que isso reverbera para vocês. Para mim, assim, é bem o que você falou. Parece que o texto, ele, nos caracteres já, ele mostra esse movimento do sábio, que os caracteres vão operando pela forma como é construído, esses caracteres operando pelos opostos, e no fim, a conclusão é mostrando que o sábio é justo esse que sabe abarcar os dois, assim, né? Ele tira o caminho dele, é por aí. E um pouco é o que é, tudo se manifesta dessa forma, assim, né? Nessas oposições, assim. Então, se você consegue abarcar os dois dentro da tua vida, assim, acho que tá aí o caminho da realização, né? Tá facinho, né? Facinho, facinho. Tem, como o Elvio falou, né, a humildade, né, o desapego também, né, é o não querer, é o não, é o voei, né, fazer sem fazer, né, e assim fazendo o que tem que ser feito, né. Depois ele fala sem competir, né, sem querer competir, ninguém, ele fica solto, né, ele fica bem, é o coração vazio, então as coisas vêm e vão, e ele continua no equilíbrio, no centro, né. E até ler, né? Alguma, o restante, mas só ler mesmo. Acho que vai dar tempo da gente ver os caracteres. Eu vou, eu vou ler aqui de novo. Essa daqui que a Cabelo compartilhou, tá? Só escolhendo aqui. Ao curvar-se, modelar atingirá a perfeição. Ao tornar-se flexível, atingirá a retidão. Ao tornar-se vazio, atingirá o cheio. Ao tornar-se desgastado, atingirá a renovação. Possuindo pouco, irá receber. Possuindo muito, tornará confuso. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade e torna-se modelo para o mundo. Não se exibe, por isso resplandece. Não é arrogante, por isso sobressai. Não se vangloria, por isso amere. Não se exalta, por isso cresce. Somente por não disputar, o mundo não disputa com ele. Inteiramente seguir. Ao curvar-se, atingirá a perfeição. Não são falsas palavras. Ao realizar de maneira sincera e alcançar a verdadeira perfeição, se tornará. Poucas palavras é o natural. Muito bonito, né? É É muito porque bonito. ele não faz, ele não é arrogante, ele não se exalta, não que ele tenha essa intenção de não ser arrogante ou de não se exaltar, mas é porque é a natureza, ele é o natural, né? E o natural não se exalta, não se vangloria, então ele só segue o natural, né? Não que ele não, eu não vou me exibir porque eu tenho que ser, né? Tenho que ser reto.
Não, é o natural mesmo, é o espontâneo, né? De quem está realmente ligado com o céu, né? Tá, tá parecendo você, Ana. Ah, ai, que isso. E eu, né, porque ele também termina como no começo, né? Ele volta para a palavra lá de novo, assim, no começo, a primeira frase, só que vai se sentirá a perfeição. É muito bonito, como um todo, assim, né? E é legal a gente fazer esse estudo dos caracteres, porque além da gente ver que o texto é muito profundo, todo esse conjunto, né, de caracteres que a gente, um pouquinho que a gente vai entendendo, né? Assim, é muito bonito, né? Nossa, é muito. A maneira toda como ele foi montado. É... Mas alguém quer falar alguma coisa? Tem um comentário do Elias ali no chat. Você não quer ligar o microfone? Elias. Não é simplesmente alguma oposição, mas sempre são inerentes. A ganância é a insegurança no que tem, no vazio na abundância. Por exemplo, o movimento é intrínseco. E caso tem seu caminho, não perceber que esses movimentos são a manifestação do mim. É, para mim, quase impossível tentar fazer uma leitura sem ter os figuras na minha frente. Não dá, entendeu? Valeu. O Elvin quer dar uma palavra final aí? Não, acho que já falei tanto. Tá bom. Quer falar, Mari? Tô de boas. Elisa, Adriana, quer falar mais alguma coisinha? Já que vocês falaram bastante. Esse esfarrapado, esse esfarrapado novo, será que poderia ter alguma relação com, por exemplo, um burilamento assim de uma pedra bruta, de repente se tornar brilhante, se tornar, não sei, me veio isso na mente também. Esse aqui, né? É Lapidar, a né? frase de baixo. É a frase de baixo, Regina. Uma lapidação. Esse aqui. Que você não prestou atenção na aula. Pode, agora também tem o caractere de, da renovação, né? Quando a gente vê no Xing, a destruição, depois vem a renovação, né? Quando ele vai quebrando linhas, você nasce totalmente Yang, né? Todas as linhas Yang, aí vai quebrando cada ciclo. No último ciclo, que fica embaixo terra, em cima montanha, quando ele quebra a última linha, é a destruição, mas se a gente se mantém no caminho, essa linha vai para ser a primeira lá embaixo e a renovação. Então, a gente, para se renovar, a gente tem que morrer, né? Limpar a mente para estar se renovando, né? As ideias antigas e as ideias novas vão se criando. Desde que você aprenda a viver, você vai aprendendo com seus erros. O mestre falava, o mestre Liu Pailin, né? Ele falava que quando se a gente seguisse esse caminho, né? E fosse aprendendo, que quando a gente chegasse no inverno, a gente poderia é, iniciar uma nova primavera. Primavera, exato. Essa natureza é assim, né? A gente vê esses ciclos mesmo, né? As árvores perdem as folhas, depois vem de novo, né? E a gente, e a natureza também, né? Como é que a gente esquece, né? Que a gente é natureza, tudo é natureza, vive a natureza. E se você não tira as folhas velhas, não brota as novas, né? Às vezes a árvore morre, né? Você precisa podar, tirar aqueles galhos velhos para ela renovar.
Boa noite novamente, pessoal. Boa noite, Alice. Consegui sentar em Boa casa agora. noite. Eu queria estar aqui antes do começo da reunião, mas eu tive atendimento, demorou um pouco mais. Depois eu cheguei em casa do consultório e eu tive algumas tarefinhas para fazer. Agora eu estou sentado aqui. Pior que agora acabou, Que bom. Renê. Oi? Pior que agora já vai acabar. Mas não é nada Ah, pessoal. Acabou o tempo mesmo. não, tranquilo. Gente, uma boa noite. Foi um bom estudo com vocês aqui. Foi legal. Eu estou retornando aos poucos aí. Valeu. Que bom. Obrigadão. Foi muito Obrigado bom. também, Alice. Valeu, Elias. Obrigada, então, viu? Foi muito gostoso, adorei. Aí no mês que vem a gente tem encontro com a Elizabeth, né? Eu vou mandar esse capítulo para ela. E a gente continua a conversa lá com ela. Tá bom? E se alguém Beleza. tiver alguma dúvida aí, a gente pode mandar. Então Muito tá. bom. Oi, Então tá, gente. mundo. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Uma boa Obrigada. noite. Tudo de bom para Tchau. vocês. Saúde e Boa paz. noite. Tchau. Depois Tchau. eu descubro como é que passa lá pro Drive. Aí eu jogo. Vou tentar fazer isso já hoje. A gente está traduzindo o seminário da professora em italiano, aí você está na aula, né? Aham, eu que Da professora gravei. Elizabeth, É. Ô, Mari, a Beleza. gravação só comentando para não salvar na nuvem deles, eu acho. Ah, não, Depois eu gravei no meu computador. O negócio é passar para. Bom, mas isso deixa eu parar aqui.